O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Meus amados irmãos e irmãs, lá no capítulo 3 da primeira carta de São João, logo no início, no versículo 1, está escrito: vede que manifestação de amor o Pai nos concedeu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Minha gente, veja então que tamanha consideração da parte de Deus para conosco, que tamanha graça, que tamanha bênção, que tamanha dádiva, nós chamarmos Deus de Pai, nós nos colocarmos na presença de Deus e o chamarmos de Pai. Da mesma forma que Cristo é Filho de Deus, nós também recebemos o nome de Filho de Deus. Veja que algo espetacular, que algo extraordinário, porque olhando para Jesus, de fato, Ele é o Filho unigênito. Jesus que é Deus, faz parte da Trindade. Jesus que é santo, 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 o perfeito, Ele é o Filho por excelência de Deus. Mas nós somos pecadores, miseráveis, frágeis, trazemos desequilíbrios interiores dentro de nós. Muitas vezes não conseguimos colocar em prática aquilo que o nosso Deus nos pede, mas mesmo assim nós recebemos ainda o nome de filhos de Deus. Nós somos filhos no Filho unigênito que é Cristo. Somos filho no Filho unigênito que é nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é extraordinário, é espetacular, porque vamos parar para pensar um pouquinho. Nós jamais, nenhum homem, nenhuma mulher, nenhuma pessoa ousaria se colocar na presença de Deus e chamá-lo de Pai. Nós chamamos Deus de Pai porque Jesus nos ensinou a rezar desta forma. Mas eu tenho certeza que se fosse partir de nós, na verdade, não partiria de nós, nunca. Porque nós chamaríamos Deus de outro nome, onipotente, poderoso, sublime, excelso, mas chamá-lo de Pai, nós só chamamos porque Jesus nos ensinou a rezar desta forma. Então, se a gente for parar para pensar, a oração do Pai Nosso é uma oração ousada, atrevida, que chamar a Deus de Pai é algo espetacular. Porque como é que nós pecadores somos filhos de Deus? Não, o único Filho de Deus é Jesus Cristo. Agora nós chamarmos Ele de Pai, e uma vez que chamamos Ele de Pai, significa que nós somos filhos. Como que nós pecadores podemos ousar chamar Deus de Pai? Somente Jesus, para nos ensinar a rezar desta forma. Então, tenhamos essa consciência, que tamanho presente, que manifestação de amor de Deus para conosco, chamá-lo de Pai. Isso é um presente, é uma dádiva, é uma graça que nós temos que louvar e bendizer a todo instante, a todo momento, que é isso que nos ensina o Evangelho de hoje, na oração do Pai Nosso.
Esse é o primeiro comentário que eu gostaria de falar a partir do Evangelho de hoje. Digamos assim, a primeira identificação, a primeira identidade. Nós somos filhos adotivos, de Deus. Agora, o segundo comentário eu quero fazer a partir de São Cipriano. Ele, no tratado sobre a oração do Senhor, que é o Pai Nosso, ele vai falar que a oração do Pai Nosso, acima de tudo, é uma oração pública e universal. Quando nós chamamos a Deus de Pai, nós nos identificamos como filhos dele, mas também nos identificamos como irmãos uns dos outros. Nós fazemos parte de uma grande e única família cujo Deus é o nosso Pai. São Cipriano vai falar que o nosso mestre da unidade, que é Cristo, não ensinou a cada um a rezar sozinho em particular. Não nos ensinou a rezar, meu Pai que estás nos céus, ou até mesmo me dá o pão de cada dia, ou até mesmo perdoa a minha ofensa, assim como eu perdoo quem me ofende, me livra do mal, da tentação. Ele não nos ensinou a rezar assim. Ele nos ensinou a rezar, Pai nosso que estás no céu, dá-nos o pão nosso de cada dia. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Livrai-nos do mal, da tentação. Então a oração do Pai Nosso, sobretudo, é uma oração pública, universal. Não é uma oração onde nós rezamos ali, digamos assim, sozinhos, não. Nós rezamos por todo o corpo místico de Cristo, que é a igreja. Quem reza o Pai Nosso jamais reza sozinho, jamais reza para si só. Não, reza por todo o corpo místico de Cristo, que é a igreja. A oração do Pai Nosso, de fato, é pública, é universal. São Cipriano ainda vai citar o exemplo dos 3 jovens na fornalha ardente, que em meio àquela fornalha, de fato, começaram a entoar hinos de louvor, de gratidão a Deus, cantando. Fizeram um só coração e uma só alma, uma só boca, uma só voz, louvando e bendizendo o nome de Deus. A oração do Pai Nosso realiza isso. Um só coração, uma só alma, cantando hinos e louvores ao Senhor. É desta forma que nós encontramos uma eficácia na oração, quando rezamos em comunidade. Afinal, fazemos parte de uma grande e única família cujo Deus é o nosso Pai. Então levemos e guardemos isso no nosso coração. A oração do Pai Nosso é uma oração ousada, atrevida. Nenhum ser humano por si só ousaria chamar a Deus de Pai. Nós só chamamos Deus de Pai porque o próprio Cristo nos ensinou desta forma a rezar.